Imagine que você passou boa parte da sua infância assistindo algo que você gostava, que te trouxe muitos momentos de alegria. Só que mal sabia você que por dentro, o ator que fazia aquilo estava gritando "Socorro!". Pois é, mesmo que um papel tenha catapultado a carreira de um ator, feito ele ganhar rios de dinheiro, fama, mulheres, automóveis, mulheres, mansões, mulher, a probabilidade dele querer uma máquina do tempo para recusar o papel ainda pode existir, com cada um tendo seus motivos. E no vídeo de hoje é isso que iremos falar, de atores que se pudessem davam um tiro nos seus personagens. Eu te odeio! Se gostar, deixa o like e bora! Stephen Ogg como Trevor. Trevor é com certeza o personagem mais marcante de GTA V. Pois o maluco é um psicopata insano e totalmente imprevisível. Se você chegar perto dele, você não sabe se ele vai te dar um abraço ou se ele vai te atirar de um penhasco. E por isso muita gente ama e odeia ele ao mesmo tempo. Só que o cara que deu a vida a esse personagem aparentemente só odeia, já que o mesmo disse que nem gosta de videogames. E que quando foi chamado para fazer o Trevor, ele imaginou que fosse um personagem de animação e não de um jogo. Burrice. E que não fazia a menor ideia do tamanho da monstruosidade que era a franquia GTA na indústria. E mesmo tendo ganhado muita visibilidade, alavancando a sua carreira, ele não quer ser lembrado como Trevor. Tanto que o Trevor, Steven, ficou puto quando um fã pagou para ele fazer um vídeo imitando o Trevor. Aí ele gravou um vídeo falando: You wanted me to give you this message from Trevor, which, of course, I'm not Trevor. My name is Steven, and I am an actor. I mean, literally impossible for me to be a cartoon. Like, I can't be. And even other characters, right? That's an actor's job. So, I need to get that off my chest. I just sometimes don't fucking understand. E bom, apesar dessa atitude dele ser bem babaca, sabe o que é mais irônico? É que o fato dele não gostar de ser o Trevor faz ele ainda ser mais parecido com o Trevor. Que coisa, não? Ryan Reynolds como Deadpool. Mas calma, não tô falando do Deadpool atual, e sim do atemorizante Deadpool que ele interpretou pela primeira vez em X-Men Origins de 2009. E olha, foi um desastre. Isso porque o visual do personagem foi totalmente descaracterizado e ele não tinha nenhuma das qualidades que tornaram o personagem tão querido, como seu humor ácido, já que aqui nesse filme ele nem sequer tinha uma boca. De acordo com Ryan, a ideia era mostrar o mercenário tagarela do jeito que conhecemos, mas o estúdio queria seguir essa direção. Abre aspas. No começo do filme estávamos perto do Deadpool de verdade, mas eles jogaram fora todo o canone e terminou sendo aquela abominação que era tipo um baracapu. Fecha aspas. Reynolds também disse que avisou ao estúdio que a ideia era um desastre, mas os engravatados lá da Fox nem quiseram saber. Abre aspas. Você sabe, existem muitos fãs de Deadpool por aí, e eles não vão ficar felizes com isso. Fecha aspas. E o estúdio disse que não tinha tempo de conceber ele do jeito dos quadrinhos, mas eu estava. Abre aspas. Então não façam! Fecha aspas. E bom, X-Men Origins fracassou, mas como todos nós sabemos, o ator teve a oportunidade de redimir o personagem no filme de 2016, onde ele teve muito mais controle criativo e entregou uma versão muito mais fiel e que vai ter um encontro digno com Wolverine. Oi, não esquenta não. Só tô consertando a linha do tempo. Tesão. Eu só sinto pena do Ryan, porque depois de ele ter feito esse Deadpool horroroso, ele ainda teve que lidar com Lanterna Verde. Miley Cyrus como Hannah Montana. Se você foi uma criança nos anos 2000, com certeza se lembra de Hannah Montana. Série essa que fez um puta sucesso estrondoso no Disney Channel e contava a história de uma adolescente que escondia o segredo de ser uma pop star. Porém, mesmo a série tendo alavancado a carreira de Miley, trazendo rios de dinheiro e tendo a transformado em uma das maiores astros da música, nem tudo era um mar de rosas. Isso porque, como ela era uma estrela da Disney, ela tinha que ser a imagem da perfeição. Perfeito.
tudinho, tudo, até os mínimos detalhes. Ou seja, tinha toda uma pressão e restrições do que podia ou não fazer, de como deveria agir, de como deveria se vestir, mesmo fora das câmeras. Até porque o público dela era infanto-juvenil. E isso acabou ferrando deveras o psicológico dela, a ponto de desenvolver uma crise de identidade, onde ela começou a pensar que ninguém se importava com ela quando ela não era a Hannah Montana. Eu sou Hannah Montana! Essa guria tá alucinando. Isso só foi se agravando conforme ela entrou na fase adulta, já que ela começou a interpretar a personagem dos seus 12 anos até os 18. Abre aspas. Quando fiz sexo, eu meio que não consegui colocar a porra da peruca de novo. Ficou estranho. Fecha aspas. Tanto que ela chegou a afirmar que ia queimar sua peruca após o último episódio do seriado. E quando a série acabou, Miley se sentiu como uma cadelinha que finalmente estava livre da coleira da Disney. E ela resolveu expressar sua liberdade de uma maneira bem extravagante. Muito contorcionismo, poses mais do que sensuais, um biquíni de borracha mega colado. Robert Pattinson como Edward Cullen, o eterno vampirão que fez a garotada se molhar toda com o sucesso da franquia. Porém, embora sua carreira tenha sido catapultada por Crepúsculo, o ator nunca perdeu uma oportunidade de detonar o filme. Em muitos momentos o ator chegou a criticar o roteiro do filme, falando que muitas coisas não faziam sentido e que só era estranho. Em uma entrevista, o ator admitiu que em um determinado momento desistiu de tentar entender o que acontecia em Crepúsculo. Abre aspas. Era uma maluquice. Tinha uma cena em que eu tive que fazer uma cesariana mastigando uma placenta. O personagem não era médico, não sabia como funcionava. Era selvagem. Mas aí eu me dei conta que esses filmes são só para garotinhos. Fecha aspas. Em outro momento ele chegou até a dizer que a autora do livro que deu origem ao filme era maluca. Abre aspas. Quando eu li o livro pela primeira vez, me pareceu algo que não deveria nem ter sido publicado. Stephanie Meyer, autora dos livros, disse que se inspirou em um sonho que teve e que conhecia esse cara sexy. E aí começou a escrever. Eu fiquei tipo, essa mulher é doida. E olha só, eu assino embaixo em tudo que ele disse, tá? Ele tem toda a razão. Janet McCurdy como Sam. Se você, assim como eu, assistir a iCarly, sabe que a Sam era foda. Era uma das personagens mais engraçadas da série, pois agia sem pensar e resolvia tudo na porrada. E bom, com o sucesso e a ascensão da carreira dela com as séries iCarly e Sam e Cat, muitos fãs foram pegos de surprise quando a atriz disse que sentia vergonha do seu papel na série. E que sempre achou ela cafona. Pra começar, a Janet disse que nunca quis ser atriz ou ser famosa, e que só continuou com a carreira dela por causa da mãe, que praticamente a forçava, pois era a única fonte de dinheiro para sua família, e que sofreu vários abusos físicos e emocionais por conta disso, como por exemplo seu transtorno alimentar, já que a mãe dela obrigava a ter uma dieta super mega rigorosa. Talvez seja por isso que o livro dela se chama, abre aspas, Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, fecha aspas. E bom, além de em casa sofrer o pão que o diabo amassou por sua mãe, no trabalho ela teve que lidar com os fetiches bizarros e o comportamento abusivo e tóxico do diretor da série, Dan Schneider, no qual se referiu em seu livro apenas como o criador. Provavelmente para não levar um processinho no lombo. E o processo? Caso você queira saber mais, tem um vídeo meu onde eu abordo melhor sobre o Dan Schneider. E bom, desde a morte de sua mãe em 2013, Janet decidiu por um fim sua carreira de atriz. Tanto que ela recusou a voltar pro revival de iCarly. Eu não quero! Em uma de suas declarações ela disse, abre aspas, tenho muita vergonha de ter feito parte deles. Meus ouvidos sangram só de ouvir o nome. Fecha aspas. E bom, eu como fã, por mais triste que seja ouvir isso, eu acho totalmente compreensível. Poxa, ela viveu os piores momentos de sua vida nessas duas séries, então... né? Rowan Atkinson como Mr. Bean. Quem aí não se lembra de Mr. Bean? Que era praticamente o Chaves da Rede Bandeirantes. E que mesmo tendo apenas 15 míseros episódios,
durou quase 20 anos na programação com um sucesso imenso que fazia. Nele tínhamos o Mr. Bean se metendo em todos os tipos de problemas e até mesmo cometendo algumas quase atrocidades, né? O ator Ron Waxon já expressou em várias ocasiões que não gosta muito de interpretar o personagem. Abre aspas. É mais fácil para mim interpretar o personagem vocalmente do que visualmente. Não gosto muito de interpretá-lo. O peso da responsabilidade não é agradável. Acho isso estressante e exaustivo. Estou ansioso para o fim. Fecha aspas. Disse ele sobre aposentar o personagem. E bom, muito desse estresse provavelmente era pela falta de diálogo de Mr. Bean, já que era um programa mudo, né? E a maioria dos episódios era ele entrando em algum confronto físico ou ele passando boa parte do tempo fazendo alguma careta ridícula. Mas apesar dos pesares, ele reconhece a popularidade do personagem e ainda guarda um certo carinho por ele, tanto que ele continuou interpretando-o em vários projetos diferentes ao longo dos anos. Jenna Ortega como Wandinha, que sem dúvida é uma das produções de maiores sucessos da Netflix. Tenho dinheiros! No entanto, mesmo com toda a fama e visualizações que sua dança gerou no TikTok, a atriz Jenna Ortega não poupou palavras ao dizer que odiou o roteiro da primeira temporada. Abre aspas. Não consigo assistir meu trabalho, mas sempre que eu volto do set e digo, a cena que gravamos hoje parece ter ficado boa. Com Wandinha, não havia uma cena que eu pensava ter ficado legal. Fecha aspas. E olha que essas declarações gerou uma certa treta com os roteiristas. A atriz ainda diz que mesmo a série tendo aberto portas para outros projetos, ela não quer ser reconhecida apenas por esse papel. É meio difícil quando a série quebra recorde de audiência. Ela também diz como se sentiu quando ela recebeu indicações ao Globo de Ouro. Abre aspas. Meu cérebro discordou totalmente disso. Ele foi para o lugar de... O público deve ser tão fácil de agradar? Eu confesso que eu ri nessa parte. Em outras declarações, Jenna diz que sua insatisfação com o roteiro era tanta que precisou deixar o profissional de lado e mudou algumas falas da personagem. Abre aspas. Tudo que ela faz, tudo que eu tive que interpretar, não faz sentido para a personagem de jeito nenhum. Ela está em um triângulo amoroso, não faz sentido. Fecha aspas. E diz que a segunda temporada focará muito mais no terror. Eu sinceramente fico muito mais aliviado com essas declarações, pois agora eu sei que a Jenna não vai deixar os roteiristas estragar a série criando chips idiotas para agradar adolescente de Twitter, né? É isso, gente. Obrigado por ter visto até aqui e até o próximo vídeo.